Olá, sejam bem-vindos ao 7º episódio da Zai do Podcast. Meu nome é Eline e eu estou aqui com alguns convidados especiais para tratar sobre o assunto de saúde emocional, saúde mental no ambiente de trabalho. Estamos com o Dr. Ângelo, doutora Amanda, doutor Diego. Vou passar a palavra para eles, para que eles possam se apresentar, falar um pouquinho da experiência que eles têm relacionado a essa área, para compartilhar com vocês. Sou o doutor Ângelo, sou médico. Hoje eu trabalho aí com algo relacionado à autoestima, então algo muito relacionado ao estado de humor de cada pessoa, que é o transplante capilar. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como isso pode afetar aí o seu ambiente de trabalho, o seu ambiente pessoal, tá? Na sua vida pessoal, e o quanto isso é importante. Olá, eu sou a doutora Amanda, sou médica e também trabalho com o doutor Ângelo, né? Nós somos o casal Raiz Capilar e a gente trata hoje isso muito em consultório, né? Que é a autoestima, que é as dificuldades de todos os dias, seja em trabalhar, seja em casa, seja em cabelo, né? São problemas que a gente vai associando e quando vê tá um grande montante, um avalanche. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso com vocês, partilhar nossas experiências e é isso. Olá, boa tarde, eu sou o Dr. Diego, sou médico também. Estou aqui para acrescentar um pouquinho sobre o burnout, sobre a saúde mental e o trabalho que nós temos desenvolvido junto com o casal Raiz Capilar. Obrigada. Fico feliz de recebê-los aqui, que seja o início de uma parceria prolongada, tá? E para iniciar, que eu acredito que assim que é algo que todas as pessoas, principalmente empresários, eles querem saber um pouquinho mais sobre qual é a visão de vocês da importância da saúde mental, o que é o burnout, qual que é a visão, como vocês interpretam essa palavrinha que tem surgido hoje no mercado? Eu acho que é importante a gente falar, né, que nós não somos psicólogos, não somos psiquiatras, né, mas nós somos médicos que também vivenciamos o burnout e também trabalhamos e atendemos pessoas que têm burnout. E aí, o que acontece? Primeiro, é um grande mistério e primeiro é muito difícil a gente entender o que é e reconhecer o que é, né, porque tá nas entrelinhas, tá onde a gente consegue entender que eu não estou só cansado, eu estou fadigado, eu estou super estressado. E isso está atrapalhando no meu dia a dia, né? Então, a gente tem que ter um cuidado para a gente entender que tudo não é a mesma coisa, né? Todo ambiente de trabalho tem seu estresse? Sim. Tem sua carga emocional associada? Sim. Né? A gente, às vezes, fica triste de não entregar um bom resultado? Sim. Mas o que isso é diferente? Quando é que isso realmente vira doença? Quando é que a gente realmente tem que dar uma atenção especial? E eu acho que aí é que é o X da questão, né? Quando a gente entende que eu não consigo mais dormir direito, quando eu estou com esgotamento mental, apesar de eu entender o que eu preciso fazer, eu não consigo executar, porque eu estou tão sobrecarregado mentalmente que eu não consigo fazer essa entrega. E aí eu me cobro mais ainda por isso. Então eu já estava sobrecarregado e me sobrecarrego mais ainda. E aí eu não tenho qualidade de sono. Quando eu estou com meus familiares, eu não estou presente, porque eu só estou pensando na entrega que eu tenho que fazer do meu trabalho. Eu começo a tomar medicações, porque eu preciso tomar medicação para dormir e eu preciso tomar medicação para quando eu estou acordada eu estar em alerta. Então, é um ciclo vicioso. E, geralmente, a gente não percebe quando inicia. A gente só se vê já dentro do problema, né? E, assim, como empresários, né? Porque quando a gente começou a nossa vida médica, a gente começou sendo plantonista, como todo médico geralmente começa. E é uma carga de trabalho extremamente alta, né? Porque os trabalhadores da saúde geralmente fazem horários de 12 horas, 24 horas, 36 horas. E se acha que isso é normal, né?
E se a gente pensar um pouquinho, não tem nada de normal nisso. Então, quando a gente percebe, a gente já está super cansado, super estressado e achando que é normal, porque a gente está numa rotina de trabalho que todo mundo que é da área da saúde faz. Só que aí, quando a gente percebe, a gente já está doente. Muito bom, obrigada. E é muito complicado, porque assim, quem nunca teve um dia ruim de trabalho, né? Um momento ruim no trabalho, uma cobrança excessiva que desestabiliza e você tem aquele momento que você trava, você não consegue mais produzir. Agora imagina isso todos os dias, podendo se repetir por semanas, por meses ou até anos, que são o que a gente mais encontra hoje. As pessoas que suportam todo esse fardo, mas ninguém está vendo como isso está refletindo na sua vida pessoal. Então, o burnout, ele entra como algo muito grave por isso, porque ele é silencioso. Quando você se vê, já está dentro do problema e é muito difícil você sair. Então, como empresário hoje, a gente tem que ter uma atenção redobrada quanto ao nosso funcionário. Existe a norma aí que está chegando para a gente regularizar todos essa assistência ao nosso colaborador, né? E é uma preocupação em sociedade mesmo, porque para a gente crescer como sociedade, a gente tem que crescer como um todo, não individual. Então, essa é uma atenção que a gente tem que ter um pouco mais de sensibilidade, porque às vezes a pessoa está sorrindo, mas por dentro ela está machucada. Muito bom, bacana. Sim, com certeza. Eu só reforço o que o Dr. Ângelo e a doutora Amanda relataram aqui para a gente. Eu, particularmente, passei por isso, né? Acho que essa fala, Dr. Ângelo, de o paciente, o médico, né, o profissional está sorrindo para você, mas por dentro ele está arrebentado. Eu, particularmente, passei por isso. Tive aí, passei tanto como fisioterapeuta, que foi a minha primeira formação, quanto como médico, né? Eu estive 7 anos no programa Mais Médico, e eu passei exatamente isso até entrar em um colapso mental mesmo, né? Comecei a perceber todos esses sintomas e de repente eu fui desenvolvendo a depressão, eu comecei a ficar muito sobrecarregado e achava que isso era normal. E quando eu dei conta, realmente eu estava doente, depressivo, sorrindo para as pessoas ali, muitas vezes em consulta, recebendo a pessoa, mas chegava em casa e eu realmente estava mentalmente destruído pela sobrecarga laboral mesmo, de atender aí 30, 40, 50 pacientes aí em 6, 7, 8 horas. Então, é uma coisa que a gente cada dia mais vem deparando com isso, profissionais com depressão, ansiedade, tentativa de suicídio, e não começa realmente a pessoa, para ela não começa muitas vezes já com uma tentativa, ela começa ali com um sentimento ansioso, um incômodo, não consegue dormir à noite e não vai cuida das outras pessoas, mas muitas vezes não cuida, quem cuida do médico, né? Muitas vezes ninguém cuida do médico. Então, quando se dá conta, o burnout já está realmente grave, né? Eu até gostei bastante da colocação da doutora Amanda, quando ela inicia até o fato falando que é uma doença de fato silenciosa. Ela é um processo progressista e quando você observa, exatamente, muitas vezes você já vê, você já passou por aquele processo, não teve uma tratativa inicial e hoje até a Organização Médica da Saúde, né, os índices recentemente que foi feito um levantamento. Então, assim, hoje nós temos um índice muito elevado por pessoas de afastamento pelo INSS. A gente percebe hoje o que isso afeta para o empresário dentro da empresa, como foi falado, né? Tanto vocês na visão como funcionários, né? Que vocês trabalharam também como plantonistas e foi colocado, e hoje como empresário. Né? Hoje afeta a questão do turnover que nós falamos dentro da empresa, que é a rotatividade dentro da empresa, como gestores, né? A gente até pede uma atenção especial para quem é empresário mesmo. Hoje a lei existe, ela está nesse processo que foi prorrogado, mas quanto antes nós, como empresas, conseguir ter um olhar diferenciado, um planejamento estratégico mesmo voltado para a parte de cuidado da saúde dos nossos funcionários, tudo isso vai gerar o quê? A questão de qualidade de serviço mesmo para eles. E isso eu consigo ter o retorno, o feedback através do quê? Da produtividade.
a índice de redução de turnover, absenteísmo, absent, que é do inglês, que é a ausência de funcionários. Hoje é até bacana que algumas tratativas, atendimentos que eu faço da parte de consultoria do Sebrae, eu percebo, conforme estou conversando com os empresários da região, como eu falei, da região de Santa Felicidade, que hoje é o que nós atendemos, e também no workshop que eu participei, que é da metal mecânica, que atende a região de Curitiba, metropolitana também. Hoje eles enfrentam um grande desafio, que é a questão de índices elevados de falta de atestado dentro da empresa. E eu gostaria até que vocês compartilhassem até isso pela experiência que vocês têm também, porque eu já ouvi falar, tá? Que às vezes a pessoa vai lá no médico e às vezes não tem nada, mas ela cria uma doença que ela desenvolve na mente dela, e isso vai gerando um índice, né, gradativo de atestado, de afastamento, de faltas. Isso. Geralmente, na nossa primeira consulta, né, de transplante, o que a gente faz? A gente tenta entender o paciente como um todo, né? E eu acho que é isso que às vezes falta como empresa, né? A gente faz as duas partes, a gente é empresário e tem nossos funcionários. E como que a gente lida com os nossos funcionários? Geralmente a gente faz rodízio. Então a gente faz um transplante que ele é longo, né? No nosso dia de trabalho de transplante é muito longo. E aí eu não posso exigir que meu funcionário fique extremamente atento, né? Porque é delicado, é rebuscado, a gente não tem opção de erro, a gente tem que acertar. E aí o que a gente percebeu? Que se a gente criasse uma forma de rodízio daquele trabalho, não ficaria cansativo para ninguém, nem para a gente, nem para eles. Então, falando como empresário, nessa parte a gente começou a observar que as meninas ficavam muito concentradas. Então, às vezes, quando a gente tinha a opção de falar com elas, seja na hora do almoço, ou num lanche, ou num café, já havia um nível de estresse aí. E aí, o que é que a gente pensou? O que é que a gente pode fazer para mudar? Né? Então, nossa opção foi fazer esse sistema de rodízio, onde cada uma fica concentrada um tempo, né, no procedimento. E a outra parte é que quando a gente está numa consulta de transplante capilar, óbvio que o paciente, quando chega até a gente, ele vem buscando transplante capilar, terapia capilar. Só que nossa primeira consulta é totalmente diferente, né? Apesar da gente acolher essa demanda, a gente vai entender por que esse paciente quer transplante capilar, por que nesse dado momento da vida dele ele está nos buscando, né? E por que aconteceu essa queda do cabelo dele? Será que esse paciente ele está só olhando para a autoestima dele, que de fato é uma coisa importante? Ou essa queda veio muito brusca porque em 1, 2 anos ou meses ele de repente teve alguma situação no trabalho dele ou na vida dele que estressou muito ele a ponto dele ter uma perda capilar significativa? E aí, não adianta eu só fazer um transplante, né? Eu tenho que entender se eu vou fazer um transplante e esse paciente vai voltar para o mesmo modo de vida de antes, que é um modo de vida estressado, onde ele não vai dormir e aí ele vai causar perda capilar de novo, onde ele está tendo muitas horas de trabalho seguidas e ele está muito estressado, ou não, às vezes ele está passando por uma situação de divórcio, ou, não sei, bateu o carro, enfim, são tantas opções em consultório que não dá para a gente falar tudo. Então, quando eu vou abordar o paciente, eu abordo ele como um todo. Oi, tudo bom? Então, deixa eu entender, né? Como é você, qual a sua idade, no que você trabalha, como é essa carga de trabalho, como é que tá essa cabecinha, né? A gente sempre pede para que os pacientes venham acompanhados, né? A gente começa a entender ali qual é o ambiente familiar desse paciente, quantos filhos tem, é um filho pequenininho, né? A gente tem paciente que começou o tratamento com a gente, não tinha filho, depois entrou uma pessoa especial na vida dele, ele teve filho, e aí nessa fase da criança chorando muito à noite, muito pequenininha, teve uma perda capilar significativa. Então, a gente consegue
acompanhar esse paciente, entender em que momento ele está da vida dele, o que é que a gente pode ajudar. Então, apesar de a gente abordar sim transplante e sim terapia capilar, a gente entende o paciente como um todo, né? E aí a gente vai pegando, o Ângelo fala muito, que a gente pega no pé do paciente, mas na tentativa de entender e o que é que a gente pode ajudar e contribuir na vida dele. Então, veja, tem paciente que bebia mais e a gente pegava no pé dele e a gente começou a entender por que ele está bebendo mais. Eu posso, né, ajudá-lo de alguma forma? Porque, que nem a gente estava falando no início, o burnout é muito silencioso. Será que é só um hábito que esse paciente está bebendo mais? Ou ele está descontando na bebida esse super estresse da familiar, ou esse super estresse de trabalho, né? Esse cansaço excessivo crônico, né? Então, a gente tem que ter um olhar mais qualificado quando a pessoa chega até você, né? Porque apesar da gente trabalhar com cabelo, eu sou médica, né? E eu tenho que enxergar o paciente como um todo. E aí a gente vai descobrindo muitas coisas ao longo da nossa consulta, né, Linda? Bacana. E é o quanto isso reflete, né, no dia a dia. São até dados que a gente tem aí, hoje, falando sobre o burnout, que 30% dos trabalhadores hoje no Brasil, eles têm burnout. Sim. Então, assim, a gente está falando de algo muito alto. Então, ter essa sensibilidade com as pessoas, tentar dar uma atenção para essas pessoas nesses momentos é importante. Então, como hoje empresário, é muito importante para a gente ter esse tato com o nosso colaborador, para não deixar passar batido, não é frescura. Então, a gente vê aí o absenteísmo, né? E a gente passa por isso no dia a dia, a gente tem nossos colaboradores e tenta ser o mais leve possível, suavizar essa parte, mas também sem deixar de ser quem direciona, porque a gente tem que pensar no nosso trabalho também como algo que proporciona um produto, um trabalho para as pessoas. Então, a gente precisa otimizar cada vez mais. Se o meu funcionário não está produzindo, algo está acontecendo. Então, não é depositar todo esse peso para ele, eu transformar o ambiente dele para que ele possa produzir. Então, entendemos e trabalhamos dessa forma, tá? No nosso transplante, a gente otimizou ao máximo a qualidade do transplante em si, mas entendendo que a gente precisava otimizar as pessoas que estão executando esse trabalho. E, assim, é algo que não pode passar batido. A gente conversa diariamente com essas pessoas. Então, diariamente a gente começa o transplante 5 da manhã, vai até a tarde, e essas pessoas estão ali com a gente. Então, numa frase a gente já percebe que algo está errado. Então, ter essa sensibilidade é muito importante. Muito bacana. Inclusive, eu até quero aproveitar essa oportunidade e parabenizá-los, tá? Porque, como visão estratégica mesmo empresarial, você já tem o início que é da forma correta, que é primeiramente o quê? O diagnóstico. É entender exatamente o perfil do meu cliente, o porquê ele quer aquilo, qual que é o desenvolvimento comportamental dele. Então, assim, é o que eu indico para todas as empresas. Analisar, fazer esse diagnóstico inicial mesmo dos funcionários dentro da empresa, independente da classificação tributária, do nível da empresa, se é MEI, se é limitada, lucro presumido, lucro real, que são empresas que têm um faturamento maior. Até gostaria de pedir que vocês compartilhassem também, nesses diagnósticos iniciais que vocês fazem com o paciente, teve algum diagnóstico que vocês gostariam de compartilhar, que foi engraçado, que foi uma situação assim que pegou vocês, não precisa citar o nome do paciente, mas eu acho que seria legal compartilhar com o pessoal também a respeito desse diagnóstico. São vários casos que acabam tocando a gente. Então, um que me marcou muito foi no início da pandemia, a gente teve que ficar um tempo afastado, então foi diferente para todo mundo passou por um processo de estresse, de afastamento, então tudo isso acabou trazendo para uma nova realidade para a gente. No retorno dessa nova realidade, me marcou muito um paciente muito jovem, me buscou na época com 25 anos, a gente deu início ao tratamento dele. E era um paciente que estava terminando faculdade, passou por turbilhão de emoções que foi essa pandemia, e ele estava num trabalho e ele não estava satisfeito.
consigo mesmo, tanto é que ele buscou o transplante capilar como uma forma de tentar elevar a autoestima e confiança dele. Então, aquele rapaz que entrou aquele dia no nosso consultório era um rapaz de máscara, de luvas, muito introvertido. Você já sabe quem eu estou falando, né? E assim, a gente fez todo o trabalho de tratamento com ele, a gente tem um trabalho de fortalecimento dos fios antes do transplante capilar, e isso também é muito importante para a gente se aproximar do nosso paciente. A gente passa um mês tendo um contato semanal com o nosso paciente ali, a gente conhece e prepara também o paciente para o transplante capilar. No dia do transplante capilar, ele já vem muito mais confortável com tudo que ele vai passar por ele, sabe tudo que vai acontecer. E aí a evolução desse paciente foi muito importante para nós, porque a gente viu, além dos cabelos crescendo, ele desabrochando para a vida. Então, ele se formou, a gente participou dos estresses de TCC dele, ele decidiu mudar de emprego. Hoje, acredito que já fazem 5 anos, e ele continua os tratamentos com a gente. Hoje ele retorna no nosso consultório, ele já é uma pessoa mais experiente, com autoestima muito mais elevada, com a confiança de uma pessoa assim que parece que ele teve 15 anos de experiência assim, e está aplicando no seu dia a dia. Então, esse reflexo que a autoestima, que a confiança trazem no seu dia a dia, com certeza fazem diferença no seu trabalho. Então, eu sei que ele mudou de empresa, não sei se ele mudou seu modo de trabalho, mas o que a gente nota é que ele está mais feliz hoje. Bacana. Ele está, assim, refletiu muito. E isso foi um caso que trouxe para nós o quanto o transplante capilar pode mudar a vida da pessoa, o quanto a confiança muda. Muito bacana. Obrigada por compartilhar. Alguém mais gostaria de compartilhar alguma situação? Assim, né? O que eu estou vendo com ele, nós estamos aqui diante de 2 jovens, 2 empresários da nova geração, que é a tendência hoje do mercado, 2 jovens que já têm essa preocupação com os seus colaboradores, já tem essa visão, já entende que hoje isso faz parte do crescimento, que nós só vamos conseguir extrair o melhor daquele colaborador se ele estiver emocionalmente bem, se ele estiver feliz, se ele estiver contente no ambiente de trabalho. Então já tem essa preocupação. Então essa realmente é uma nova tendência dos empresários de hoje, jovens empresários que se preocupam com isso, que estão nas redes sociais, né, empreendendo de diversas formas. Então realmente eles estão de parabéns. Muito Tem bacana. uma situação que eu lembrei, uma de uma colaboradora, né, que ela passou por um processo de adoecimento e afastamento, e ela tinha a opção de não voltar a trabalhar com a gente, né? E quando ela voltou a trabalhar, né, porque ela passou por uma cirurgia, viveu pós, enfim, ela disse: não, vocês são minha prioridade de trabalho. E assim, como empresário, isso é muito bom de ouvir, né, porque ela tinha a opção de não trabalhar comigo, né? E ela não só quer trabalhar comigo, como é prioridade do trabalho dela. Então, esse retorno é muito gostoso de ouvir e a gente fica muito atento. Poxa, o que será que a gente está acertando, né? Porque é muito às vezes a gente fica tão focado só no ruim, né? Que de fato existe sim problemas que a gente tem que consertar, mas também é muito bom a gente ouvir essa devolutiva. Poxa, não, vou voltar, estou só terminando. E de fato, né? Ela trabalha com a gente até hoje e é uma das primeiras a chegar. E, doutor, preste atenção nisso e tal, né? Sempre trazendo feedbacks, né, bacanas de trabalho. E a outra que eu lembrei de um paciente também bem jovem, que ele também teve essa característica de ser um paciente mais introvertido e um pouco até entristecido, né? Não diria depressivo, mas entristecido. E aí ele não estava satisfeito com a imagem dele e nos procurou para um transplante de barba. E transplante de barba, a gente tem que ter muito cuidado, porque é face, né? É muito expressiva. A mudança significativa de uma barba é muito expressiva. E aí a gente fez esse transplante. E depois a gente ficou acompanhando ele. E aí
depois, ele sempre manda mensagem pra gente. Ele virou barbeiro. Então, assim, foi tão legal a mudança na vida dele, que ele mudou de profissão. Foi trabalhar com a parte de imagem, né? Foi trabalhar com uma coisa que ele queria, que era cabelo, que ele ficava adiando, né? A gente fala até que é companheiro de trabalho, porque a gente faz a parte do transplante e ele faz a parte de corte. E, assim, virou a chavinha na cabeça dele, né? Enquanto ele estava trabalhando com algo que ele se sentia sobrecarregado, ele se sentia entristecido. E que, ao mesmo tempo, que nem a gente falou antes, às vezes nem percebe. Quando ele fez o transplante, mudou a chavinha. E aí a gente consegue ver que ele fala mais nas redes sociais, ele não tá falando baixinho, nem com vergonha, ele se expressa. Então, foi muito legal acompanhar esse processo do paciente, né, que o Ângelo fala, desabrochar. A gente realmente vê ali, aquela flor que estava ali fechadinha e tal, foi aparecendo aos poucos, as pétalas foram se abrindo, que de fato foi isso. Esse para mim também um dos casos mais marcantes, que a gente pegou esse paciente, né, nessa fase de antes e depois, que ele mudou até o trabalho dele. Então e também a gente acompanhou essa fase, porque ele foi fazer os cursos, enfim, e agora está na barbearia. Né? Que bacana. E é muito importante, assim, hoje a gente atingiu um nível de trabalho, mas esse nível só foi atingido porque nos atentamos desde o início a condições de trabalho. Então, não são só ferramentas de última geração. A gente precisa que a nossa equipe fale a mesma língua dentro do ambiente de trabalho. E a gente observa como são tratadas os procedimentos que a gente realiza. Então, a nossa preocupação dá desde a chegada do nosso colaborador na clínica para estar realizando um transplante capilar em excelência. Então, essa pessoa ela tem que ter dormido bem, essa pessoa ela tem que se alimentar bem, tem que ter condições de trabalho ali, um ambiente adequado para ela. Então, tudo isso se torna uma preocupação nossa para podermos oferecer aí algo excelente. Então, a produção está relacionado ao que você oferece ao seu colaborador. Então, é muito necessário que a gente se atenha a um ambiente de trabalho tranquilo, com pausas, com uma rotatividade, com justiça ali dentro para o teu colaborador também. Assim, para você poder cobrar que ele entregue e vista a camisa. A gente fala tanto de vestir a camisa, né? Então, é muito importante. Exato. Quando a gente veio conversar, né, o que é que Burnout tem a ver com transplante capilar? E aí, né, a gente estava se questionando e começou a conversar sobre isso. E aí começou a entender novamente o que é que as coisas se conversam e quando elas se distanciam, né? Eu acho que quando o colaborador gosta, se sente bem naquele ambiente de trabalho, de fato ele é muito produtivo, porque a gente tem um procedimento que é muito longo, então a gente percebe que o nosso colaborador ele está dedicado àquele procedimento num todo. Óbvio que todo mundo tem seus dias ruins, né? E que também a gente consegue atender e absorver isso. Então, uma das formas que a gente fez, né, quando não está tão legal assim, a gente redistribui o trabalho, né, então também isso é uma possibilidade do nosso trabalho, né, também a gente entende que como empresários nem todas as vezes a gente consegue mudar ali um colaborador de função ou de repente um começar mais cedo, outro mais tarde, enfim, cada trabalho tem suas particularidades, né. E também, o que transplante capilar tem a ver com isso? Porque muitos dos nossos pacientes, eles vêm justamente porque eles estão com autoestima baixa, né? Porque eles não estão bem, porque eles estão entristecidos. E podem ser sinais de burnout. De burnout, exatamente, né? Aquele paciente que ele não percebe, né? Ele vem até a gente porque não está achando o cabelo legal, mas por que ele não está achando o cabelo legal? Né? A gente esquece que o burnout ele pode estar vindo em coisas pequenas, como eu não estou atento, pode ser com sintomas gastrointestinais, então aquela pessoa que está tendo
vários episódios de diarreia, ou de cólica, ou de dor de cabeça, ou de gastrite, né? Fica ali sentindo dor no estômago, né? Então... A famosa gastrite nervosa. Todo mundo, né? Acha um nome para dar, enfim. E aí, que nem o doutor Diego tinha falado, da qualidade de sono, né? A desatenção. Então, a gente tem que entender das duas partes, né? E o que é mais importante disso tudo? A gente começar a se questionar, né? Porque a gente está falando da saúde do colaborador, mas também a gente tem que lembrar da nossa saúde. A gente se questionar, será que eu estou tendo uma boa qualidade de sono? Será que eu estou sorrindo, né? Com que frequência eu estou sorrindo, dando gargalhada, né? Com que frequência eu estou vendo meus amigos, estou tendo tempo de qualidade com meus familiares, né? E se a gente conseguir, como empresário, fazer uma escuta qualificada ali do meu funcionário, eu estou vendo essa pessoa, eu tô enxergando que ela está se sentindo mais cansada, ela está com uma postura mais introvertida, mais entristecida, eu não estou vendo ela sorrir, né? Então, eu acho que se a gente perceber e ter um olhar para essas entrelinhas, né? A gente consegue dar a gente está no ambiente de trabalho de qualidade, né? E sim, um ambiente que exige atenção, sim, um ambiente que tem muita carga de trabalho, mas um ambiente que a pessoa se sinta bem estar ali, né? Porque se a gente pensar, 1/3 da nossa vida, teoricamente, seria dormindo. E o outro terço seria trabalhando, né? E às vezes mais do que isso, porque tem um tempo de deslocamento, né? Enfim, se a gente somar, trabalho é muito parte do nosso dia, né? Das nossas 24 horas. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tem que não só prestar atenção, mas tomar uma atitude. E aí as opções são imensas, né? Tem ginástica laboral, né? Tem aquele tempinho do café que pode ser dividido, né? Cada um faz uma parte, né? Tem sim um psicólogo que consegue fazer ali um acompanhamento, o terapeuta ocupacional que faz aquele atendimento no ambiente de trabalho. Então, se a gente pensar, existem opções que a gente consegue também ir driblando as adversidades da vida, né? Porque elas vão acontecer. Sim. Eu acho que não adianta a gente pensar que a gente não vai ter uma vida atribulada, cheia de demandas, mas o quanto que a gente pode ir melhorando, né? Seja esse ambiente familiar, de trabalho e também para o funcionário. Realmente. Eu tenho acompanhado de perto o trabalho deles. E quando nós recebemos o convite para o podcast, foi uma das coisas que eu também questionei sobre o que tem a ver o transplante, né, com o burnout. Embora sim, né, o que eu percebo tanto no nosso ambiente de trabalho, né, como também no posicionamento quando o paciente chega. Então, realmente eu tenho acompanhado bem de perto e a pessoa ela tem uma vida transformada. Muitas vezes ela vai achando que ela vai fazer um transplante e ela tem uma vida transformada. Eu tenho acompanhado bastante o antes e depois que eles estão, o paciente quando ele chega e depois do transplante, depois de 5, 6, 7, 10 meses, 1 ano, e realmente quando nós pegamos a foto da pessoa do antes e depois, ela é outra pessoa. As linhas não é mais a mesma pessoa. Então eu falo que a autoestima ela está ligado diretamente com o sucesso. Então, o que eles estão restaurando não é só uma autoestima, é um sucesso, é a pessoa se olhar no espelho, se sentir feliz, se reconhecer, olhar e falar assim, aquele ambiente de trabalho não é para mim, eu estou sobrecarregado. Então, esse detalhe que a doutora Amanda colocou, que eles olham o paciente como um todo, então o paciente vai achando que ele vai fazer um transplante e de repente ele tem uma vida transformada. Ele começa a ter sucesso no trabalho, ele escolhe um outro trabalho, ele começa a se enxergar que ele merece muito mais do que ele está recebendo, ele começa a se tornar um melhor pai, um melhor marido, então realmente é uma vida transformada. E quando nós olhamos e colocamos as fotos do antes e do depois, são outras pessoas.
Realmente, se você não prestar atenção, você vai olhar o nosso antes e depois e vai falar, não, peraí, ele colocou a foto, essa pessoa não é a mesma. E é a mesma. Além da pessoa ficar com uma cabeleira linda, é uma outra expressão, até a forma de se vestir realmente muda. Então nós falamos que não é sobre transplante, é sobre realmente mostrar para a pessoa que o caminho dela realmente pode ter um novo sentido, sucesso, autoestima, e o trabalho que eles estão fazendo realmente é um trabalho de excelência e eles estão de parabéns com essa visão tão jovens e só sucesso. Eu quero falar também um pouquinho, que eu estou encantada, maravilhada, tá? Falar um pouquinho do casal jovem, que eu acho que a visão de vocês é voltada para essa área, até pela experiência que vocês compartilharam, está de uma forma correta, que é o que a gente traz para os empresários hoje, sabe? Exatamente isso. Faça um diagnóstico da sua equipe, olhe para as pessoas que trabalham com você. Então, é um processo de cuidado, sim, porque esse cuidado ele vai te dar um feedback, um retorno positivo. Hoje nós tem se tratado bastante a questão da sigla ESG, que é a questão de empresa sustentável, governança sustentável. Hoje eu tenho pesquisado bastante, tenho visto inúmeros MBAs, pós-graduação, mestrado voltado para essa área, tratamento de liderança de alta performance. Gostei demais do exemplo que vocês colocaram, a tratativa que vocês têm com os funcionários de vocês. Vocês vê que, de fato, na prática, vocês conseguem ter essa atenção, esse cuidado da saúde mesmo ocupacional dentro da empresa. No final, quero que vocês até passem a questão do contato de vocês no Instagram, para que o pessoal que esteja seguindo, que eles possam ver, né, tratar, ter essa visão mesmo da forma que vocês trabalham. E da tratativa também com relação aos funcionários. Hoje, a Zaido, ela desenvolveu, como eu falei, hoje nós não temos só um escritório de contabilidade, tá? A gente está trazendo, desenvolve a parte de marketing, a Zaido Podcast. Hoje nós somos parceiros do Sebrae, nós atendemos uma demanda grande de empresas também. Fora isso, nós temos uma empresa também que desenvolvemos todo o processo de recrutamento e seleção. Hoje nós temos diversos diagnósticos empresariais, planejamento estratégico que nós aplicamos para o nosso cliente, e esse intuito de trazer vocês aqui como convidados, como exemplo, para falar um pouquinho sobre a saúde emocional, também para falar que hoje a gente já tem um projeto, tá, que já está desenhado também, a Zaido Contabilidade desenvolveu esse projeto para aplicar, para auxiliar os empresários que têm uma dificuldade grande de como começar, como a Amanda colocou, a doutora Amanda colocou, como que eu começo, como que eu enxergo, porque muitas vezes a gente está na rotina do dia a dia e realmente não consegue enxergar quem está trabalhando, e eu tenho que entender que a minha empresa, ela funciona como um processo do quê? Engrenagem. Ela tem que estar ali polida, ela tem que estar lapidada, ela tem que passar o óleo nela para ela funcionar, porque se um falha, todas as outras restantes da cadeia, consequentemente, eles vão falhar também. Sim. Foi até legal vocês trazerem um exemplo de vocês, de funcionários que voltaram, que optaram. Hoje, em termos de administração, como já foi tratado em outros podcasts, nós falamos a respeito das pirâmides de necessidade de Maslow. Mudou a questão, principalmente pós-pandemia. Hoje a necessidade ela é evolutiva, a necessidade humana. Então, hoje o funcionário ele não fica na empresa somente por salário, o salário não segura ele. Tá? Então, exatamente isso. Qual que é o cuidado? Qual que é o fator de segurança emocional, saúde, me faz permanecer em determinada empresa? Quais são as escolhas? Hoje o funcionário... E a tendência dessa geração que vem agora é essa mudança exatamente de se sentir cuidado, sentir pertencimento. Então, até uma das dicas que eu dou, o processo de vocês tão perfeito, uso como exemplo, a questão de tratamento também da liderança, empresas maiores, que principalmente indústrias, fábricas, que a gente sabe que tem diversos líderes, é exatamente você começar o treinamento. Como que eu começo? É o treinamento com a minha liderança, de desenvolver de fato um líder de alta performance, fazer com que meu líder ele tenha exatamente essa visão que hoje vocês como líderes têm, dentro da empresa, do funcionário, qual a importância, qual que é a dificuldade. Tudo que foi colocado pela doutora Amanda também, eu achei muito fantástico. A questão que eu posso utilizar diversos meios. Hoje, questão de benefícios, exatamente, parcerias com o Sistema S.
que é onde eu consigo agregar a questão de yoga, terapia, psicólogo, enfim, todo um processo de tratamento do meu funcionário dentro da empresa. Eu gostaria de finalizar, saber se vocês têm algum ponto que vocês gostariam de colocar, que vocês gostariam de falar. Assim, lembrar que os líderes também adoecem. Isso, então, exatamente. Era isso. É bem importante a gente, como a doutora falou, olhar para si. Então, entender que no final do dia, uma conta cheia de dinheiro, um mundo de bens, eles não são o que vão valer a pena no final. Então, valorizar o seu dia a dia, o seu sono, o seu descanso, as relações interpessoais, principalmente. Eu acho que esses valores, eles estão relacionados aí a um bem-estar físico e mental, tá? Então, são bases para uma vida mais leve, que é o que a gente busca aqui hoje para estarmos preparados para os problemas que vão surgir no dia a dia, que não sejam eternos, como aí a gente tem essa preocupação de quem está dentro do burnout. Então, busque ajuda, ofereça ajuda, olhe com mais sensibilidade para as pessoas, para que às vezes você não tenha o poder de mudar o mundo, mas às vezes um bom dia pode mudar muita coisa na vida de outra pessoa. Muito bom. Muito Sim, bom. Você também que é funcionário, né? Perceba, às vezes a gente esquece que é todo mundo humano, tá todo mundo nessa vida e tá todo mundo aprendendo. Então, às vezes, a gente também pode abordar alguém da gestão, da empresa que a gente trabalha, da indústria que a gente trabalha e trazer, né, ideias ou dicas, ou falar, olha, eu ouvi no podcast da Zaido que a gente pode, né, de repente fazer uma ginástica laboral no trabalho, que a gente pode ter um tempo de cafezinho, que a gente pode ter um ambiente de descanso, de escuta, né? Será que a minha empresa não já tem um psicólogo ou um psiquiatra ou um ambiente de terapia que eu não estou sabendo, né? Porque de fato existem empresas muito grandes. Então, às vezes tem e a gente nem está sabendo. Ou a gente pode sugerir, né? Olha, estou percebendo que eu estou cansada, mas eu acho que talvez não só eu esteja cansada, tem mais gente cansada junto. Isso, é verdade. Né? E a gente poderia criar um ambiente de reflexão, um dia da semana onde a gente possa sentar e conversar um pouquinho, né? Porque é óbvio que sim, que o empresário tem que propiciar isso e que tem que, né, estar junto e organizar segundo as diretrizes. Mas, às vezes, às vezes o empresário traz algo que nem era o que o funcionário queria, né? Ou que precisava. E, às vezes, o próprio funcionário pode dizer, olha, eu percebi que dessa forma talvez desse certo, né? E eu acho que essa troca é importante, né? Nós estamos aqui também para aprender, né? A gente, né, conversa com nossos funcionários, o que é que vocês acham, o que é que a gente vai fazer? Tá bom assim, não tá? Se vocês não acharem legal, tragam essa demanda. Vamos testar desse jeito. Às vezes a gente acha que está fazendo uma super diferença e não é. Então, vamos combinar aqui, ó. Tá todo mundo testando, né? Vamos ver se dá certo. Se não der, a gente muda e assim vai, né? Nós estamos em transformação, a empresa está em transformação, o funcionário também. Então, se todo mundo colaborar, a gente chega num ambiente de trabalho que sim, ele pode ser alegre, ele pode ser divertido, ele tem sim sua seriedade, ele faz sim uma boa entrega, mas ninguém precisa voltar exausto para casa e adoecido e entristecido e sem tempo para também nutrir suas relações pessoais e profissionais. Muito bom, muito bom. E a pessoa voltar para sua casa e falar para os seus familiares e amigos, eu amo o meu trabalho. Né? Então, sim, com isso certeza. É uma coisa muito difícil. Eu acho que o recadinho que eu queria deixar aqui são para os empresários, né? Para os donos das empresas, porque muitas vezes eles cuidam de todos os funcionários, famílias, e muitas vezes esquecem de si, né? E a hora que né, igual o Dr. Ângelo falou, você vai ver que no final do dia, todo aquele dinheiro, todos os bens que você conquistou, quando você está sobrecarregado, que você está mentalmente cansado,
não serve de nada. Então o recadinho realmente é para que essas pessoas se autoexaminem. Quem cuida também precisa ser cuidado e todos nós estamos sujeitos a isso, né? Todo mundo que trabalha está sujeito. Eu acho que essa é uma grande preocupação das empresas modernas. Hoje nós trabalhamos aí, tirando os dias de transplante, que os horários são basicamente fixos, assim que nós temos que realizar o transplante e consultório, todos os outros nós fazemos home office, voltado aí para a necessidade biológica de cada um, né? Muitas vezes nós fazemos reuniões à noite, de madrugada, né? Muitas vezes fazemos outras atividades durante o dia, então isso realmente, mas não deixamos de entregar com excelência e com o resultado que nós esperamos. Então acho que isso hoje é aquele modelo de empresa que você tem que cumprir horário das 7 às 6, isso aí vai ficar cada dia mais em extinção. Hoje o que nós necessitamos é de pessoas que entreguem o resultado e dê lucro àquela empresa. Então são os novos modelos, então esse é o recadinho que eu queria deixar para os empresários. Sei que a gente está estendido, mas eu lembrei de uma coisa que eu acho que é importante ser falada. Óbvio que nem todas as profissões permitem que tenha essa flexibilidade, mas eu lembrei que, no nosso próprio caso, nós somos um casal de médicos, né, de médicos que a gente começou a se questionar quando a gente trabalhava no início, como que a gente ia fazer para se ver. E isso teve um impacto muito grande, como que a gente mudou e iniciou com o casal Raiz Capilar. Nós éramos 2 médicos plantonistas que a gente tinha que combinar de se ver em casa. Então, nós namoramos muito tempo à distância e depois que a gente se formou, a gente foi morar juntos e começar a nossa história como médicos empresários. Uhum. E a gente não se via. Então, a gente passou muito tempo namorando à distância e quando finalmente a gente pôde se ver, que era quando a gente morava junto, a gente não se via. E aí foi quando virou a nossa chave, né? A gente também passou por esse processo, né? De começar uma empresa, que foi difícil, nós éramos médicos, não éramos empresários, não era o nosso objetivo quando a gente começou na faculdade, apesar de pensar, a gente não iniciou dessa forma, e a gente disse, para a gente ter tempo de qualidade juntos, para a gente se ver, que é o principal, e para que a gente também consiga aproveitar o nosso tempo, também trabalhando, a gente precisa trabalhar junto. E é o que a gente muitas vezes não falam, não trabalhem juntos, as coisas vão se confundir. Na verdade, foi a saída e a virada de chave para que a gente tivesse um tempo de trabalho, mas a gente também tivesse a nossa parte familiar, a nossa construção juntas. Foi a nossa opção, né? A gente estava muito estressado, era muito tempo de plantão e de deslocamento. E a gente, poxa, por que se a gente não trabalhar juntos e a gente conseguir essa flexibilidade de horário de trabalho e trabalhar com o que a gente gosta, né? Que é com autoestima, que é cabelo, que é trazer de volta esses sorrisos para a face de um olhar às vezes cansado, de um dia que foi atribulado. Então, assim surgiu o casal Raiz Capilar, né? Que a gente veio nessa ideia, poxa, a gente quer sim transformar cabelo, quer sim transformar autoestima, mas também vamos transformar a nossa vida. Muito bom, muito bom. Obrigada por compartilhar. Com certeza teremos outras oportunidades, outras experiências para vocês trazer, compartilhar conosco, tá bom? E eu sou agradecida. Mais uma seguidora agora do Casal Raiz, viu? Obrigado. Eu queria falar também, só terminar o assunto do burnout. Então, como a doutora colocou, existem meios de você sair dessa. Então, se você está passando por um momento difícil, busque ajuda. Busque falar sobre isso. Se você não tem alguém em casa que possa te atender, possa ser esse abrigo para você nesse momento, existem escutas ativas hoje no SUS. A gente tem aí uma unidade básica de saúde próximo à maioria das casas hoje. A gente tem o Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS. A gente tem um número que é o 188,
que é o Centro de Valorização à Vida, que você pode ligar a qualquer momento, ele funciona 24 horas por dia. Então, busque essa ajuda. Às vezes, dê o primeiro passo para você conseguir alguém te ajudar a dar o segundo. Tá? Muito bom. E a gente super agradece esse espaço. Foi um prazer, né? Tava com medo, ansiosa, né? Mas foi um prazer, gente. Obrigada. Que bom. Muito obrigado. Vamos deixar o merchan para o pessoal seguir. Sim, vamos, por favor. Sigam, a gente está em todas as redes sociais como Casal Raiz Capilar. Estamos também no www.casalraizcapilar.com.br e esperamos você lá. Pode mandar uma mensagem pra gente se você quer saber sobre mais cabelo, quer saber sobre queda capilar e o que você pode fazer até antes mesmo do transplante capilar. Existem muitos cuidados que você deve fazer hoje, se você já notou aí que tem uma propensão para calvície. Bacana, obrigada. Obrigado. Casal Raiz, por estar aqui compartilhando todo o processo de vocês, experiência de vida, e como que vocês também, a tratativa com relação aos funcionários. Obrigado, doutor Diego, por estar acompanhando também. E como eu falei, o convite, com certeza nós faremos. Gostamos demais do que vocês compartilharam conosco, tá bom? Então, finalizo aqui, 7º episódio Zaido Podcast.